Boa noite a todos. Estamos aqui no estudo do livro Espírita com o livro O Espiritismo Aplicado. Vamos aqui dar a continuidade ao assunto da semana passada e falando aqui com a Débora, que está junto com a gente, e eu também estou aqui junto com vocês. E vamos começar, tá bom, Débora? Boa noite, nossos amigos. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, estar aqui com você, o meu colega Wagner, e estamos finalizando, né? Mais algumas páginas, acabaremos aqui o livro, o Espiritismo Aplicado, de Eliseu Rigonati. Então, pegue a sua água e vamos aqui dar início, então, a mais um estudo do livro. E como de praxe, vamos fazer aqui a prece, lembrando que nós somos trabalhadores do Centro Espírita Cristão, aqui de Carapicuíba. Se você quiser saber mais sobre a nossa casa, é só entrar aqui nas nossas redes sociais, na descrição. Então, vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, dando continuidade ao capítulo anterior, lembrando que esse livro, ele foi escrito por volta de 1960, então é sempre bom lembrar que ele revela também o contexto da época. Matrimônio e sexo. É portas adentro de um lar legalmente constituído que o homem e a mulher podem legitimamente desempenhar as funções sexuais no recesso sagrado do lar. Os atos sexuais são naturais e chegam a ser santificados sempre que permitirem a formação de novos corpos para a reencarnação de espíritos necessitados dela. A infidelidade conjugal, tanto por parte do homem como da mulher, é uma falta grave de penosas consequências espirituais. Durante o tempo de encarnados, o homem e a mulher adúlteros conseguem esconder suas ligações ilícitas. São os homens e as mulheres de duas vidas, uma respeitável perante a família e a outra secreta que vivem longe de olhos de todos, pelo menos de seus familiares. Contudo, do Altíssimo não se pode esconder nada. O desencarne chega inexorável, compelindo o espírito à mudança para o mundo espiritual. E lá então os espíritos adúlteros se reúnem, distanciados de seus entes queridos, e começam os difíceis trabalhos de reabilitação. Mais tarde, ou por méritos próprios, ou por intersecção de amigos espirituais influentes, ou por compulsoriamente, conseguem a bênção de uma nova reencarnação. E os espíritos que juntos adulteraram no passado, novamente se reencontrarão na Terra para a correção do erro. Reencarnam-se compulsoriamente, conforme explicamos páginas atrás. Os espíritos que, diante da realidade dos graves compromissos assumidos, amedrontam-se, e tudo fazem para protelar o reajuste a que são compelidos pelos delírios cometidos. Então, uma vontade superior limita-lhes o livre-arbítrio, levando-lhes ao trabalho redentor. Tudo se passa como quando uma criança não quer tomar o remédio salutar por meio de agrados. Então, os pais recorrem à energia. É por isso que os cônjuges precisam resistir a todas as tentações que o sexo lhes apresentar fora do recinto do lar. Sempre que traírem seus compromissos matrimoniais de absoluta fidelidade um ao outro, sintonizam-se com as regiões tenebrosas, de onde nada de bom podem esperar, além de contraírem dívidas de custoso resgate no futuro. No tocante à fidelidade conjugal, o homem não goza de nenhum privilégio em relação à mulher. Diante do Altíssimo não há privilegiados. Tanto o homem como a mulher infiéis serão chamadas às contas diante das leis divinas. A infidelidade conjugal assume caráter gravíssimo quando é levada a ponto de destruir um lar. Um lar tem raízes profundas no mundo espiritual
e abrange os interesses de uma porção de espíritos ligados a ele, quer encarnados, quer desencarnados. Para cada determinado grupo de espíritos, cada lar é um ponto de apoio em vista das tarefas de reabilitação e de elevação a planos mais altos do universo. Por aí vemos as pesadas responsabilidades que constituem-se então um lar. Quando os infelizes que assim procederem encontraram-se na realidade do mundo espiritual, chorarão lágrimas amargas até o caminho doloroso que lhes desdobra a frente para a reabilitação. Vamos lá. É um tanto quanto muito triste quando você vê essa realidade, né? Da infidelidade conjugal, propriamente dito, né? Então, se você for colocar esse livro no contexto da década de 60, a infidelidade masculina era tratada como algo, de certa forma, compreensível socialmente, né? Sim. Fazia parte da sociedade como algo normal. Hoje, graças a Deus, já não é, né? Sim. E a gente tem que entender também que ainda hoje, né, você vê diversas famílias sendo castigadas com essa questão da infidelidade, né? Você vê, por exemplo, muitas vezes os casais que, quando o marido falece, chega no velório, vem a segunda família. Ainda é comum isso, né? Ainda é comum. Aí chega a viúva, uma outra viúva com filhos. Ainda é comum isso. Às vezes, por exemplo, no interior. É muito comum. A família descobrir que a outra pessoa tinha uma segunda família. Você descobrir que você tem... Eu, por exemplo, né? Eu conheço pessoas que descobriram que tem lá 5, 6 irmãos. E não é uma traição apenas sexual, né? Por impulso ali, alguma coisa. A gente tá falando de algo muito pior, né? Que é você desconectar da sua família, ficar ausente no carinho, no amor, na atenção dos filhos, viver numa encenação, enganando essas pessoas. Sim. E hoje em dia você vê, por exemplo, né? Antigamente, tudo bem que demorou-se para sair a lei do divórcio, né? A lei da separação e tudo mais, né? Mas hoje em dia você tem uma série de situações que você não precisa trair, você não precisa da infidelidade. Você tem hoje, dentro você tem a monogamia, você tem a poligamia, você tem os relacionamentos, as conjunções dos relacionamentos, você não precisa da traição. Você não precisa trair. Hoje, você tem os relacionamentos e diversos tipos de relacionamentos. Você não precisa disso. Você considera que o relacionamento poligâmico, ele é uma evolução ou uma retração? Já entrando nessa polêmica aí. Porque se a gente está falando de infidelidade para um combinado. Agora, sim, quando você... Não existe infidelidade quando você combina as coisas. Exatamente. E tal. Você não traiu ninguém, você só está dentro das limitações do acordo. E você acha que poligamia seria uma evolução para isso? Aí que tá, é a questão do respeito. Se você for pensar no matrimônio como um contrato que se deu início lá em 1900 e tralala, porque você precisava ter um contrato social baseado num regime que você tinha lá o poder sobre a mulher, o casamento, ele é uma questão social. Ele é uma questão de terras e poder.
É material, completamente material. É completamente material. E outra, é uma questão também de patriarcal. Então, você precisava casar e a mulher tinha toda a questão dos dotes, e aí era uma questão patriarcal histórica. Então, você casava, a mulher, você tinha lá o poder sobre o dote da mulher, entendeu? Se a mulher traísse, ela, por exemplo, se você se separasse, você perdia tudo aquilo. Então, não podia existir. Agora, o homem tinha lá a sua infidelidade e tudo mais. A questão toda, né, voltando aqui e tudo mais, é que você não existia essa questão que a gente sabe hoje espiritual. Então, quando você fala a questão do respeito, você não tem essa questão espiritual, porque você não está desrespeitando ninguém. Quando você fala aqui, por exemplo, o que você acarreta no mundo espiritual de desrespeito, são um tipo de obsessores que você está atraindo para o seu relacionamento, quando você está desrespeitando o outro. Constantemente. Né? Por quê? Porque a infidelidade, então, é um desrespeito. E aí, quando você desrespeita alguém, você atrai inimigos. Entendeu? Tá, ok. E aí, falando nisso já, vamos colocar polêmica aí. Lá no livro do Nosso Lar, o rapaz lá que recebe lá o André Luiz, que tem duas esposas. Tem as duas esposas, né? Que foi duramente criticado por essa situação. O que é isso? Isso daí... A gente tá falando aqui de matrimônio e o livro do André Luiz é muito mais antigo do que esse. É muito mais antigo, exatamente. Então, é de 40, de 30 e poucos. Nossa, foi duramente criticado, né? Quando as pessoas falaram, nossa, ele tem duas esposas. Mas aí você pega e fala assim, ok, mas e aí? Você chega lá no Nosso Lar e aí, às vezes você pode ter 3 esposas. Eu não lembro em qual livro tinha lá 3 esposas, né? Ué, mas tinha. Mas por quê? Porque a visão do amor lá é liberta. Porque a visão lá é completamente diferente da visão que a gente tem na Terra. Porque a visão que a gente tem aqui, materialmente falando, é contratual. Né? Possessiva, né? Ela não é só possessiva, ela é contratual. Ela muitas vezes é machista, ela é desrespeituosa. Ela é monogâmica, por quê? Com base, novamente, numa sociedade patriarcal, onde eu posso. Então, o homem... e aí, por exemplo, até dentro dessa visão poligâmica, você vê muitas vezes o homem falar, eu quero um relacionamento aberto. Não tô falando uma visão poligâmica, mas... eu quero um relacionamento aberto. Mas aí, quando a mulher fala assim, não, então eu vou sair com outro homem... Aí o homem não quer mais um relacionamento aberto. Ele quer um relacionamento aberto porque ele quer novas experiências. Mas aí quando a mulher fala que ela vai ter novas experiências, ele já não quer mais um relacionamento aberto. E aí, entrando profundamente nesse matrimônio, o matrimônio espiritual de almas afins, de almas que se ligam por amor, não se liga por status ou por matéria, se liga realmente porque lá não tem dinheiro. Exatamente. Não tem nada que pague para ter um casamento, não tem nada material para você, né, ter um casamento, não tem aqueles casamentos de princesas, de príncipes, né, que era para poder juntar reinos, não tem interesses nenhum hoje por trás. Lá é difícil você ver pessoas que amam pessoas. Que amam pessoas pelo simples fato de se conhecerem como pessoas. E falando sobre isso, eu visitei a minha tia, ela tá bem doente, e tá lá o meu tio do lado dela, eles estão bem velhinhos.
E ali eu vejo um exemplo de como que é importante esse matrimônio, né? Porque são pessoas que nada mais são do que parceiras da encarnação, da vida. Se você for olhar por esse lado, você vai ver que faz... Eu olhei assim o meu tio e minha tia, eu olhei e falei, faz todo sentido eles estarem juntos. Olha um aqui doente, o outro levando a coisa na cama, ajudando a levantar, porque eles estão ali justamente para passar por esse desafio juntos, e é triste e ao mesmo tempo é muito bonito, e é a forma que a gente olha o matrimônio de uma forma totalmente saudável quando olha nesse ponto de vista, né? Porque a gente nunca vai ficar jovem para sempre, a gente vai ficar velho, a gente vai ficar doente, a gente vai precisar de uma companhia, de um parceiro. Não, e aí quando as pessoas falam, por exemplo, eu não acredito no amor, eu não acredito mais no casamento, eu não acredito mais, né, em relacionamentos e tudo mais, aí você pega e vê um relacionamento como esse dos seus tios. Aí a gente fica... Aí você fala, poxa, será que não existe mesmo? Mas será que a gente não acredita mais? Ou as pessoas não conseguem mais acreditar nisso porque elas simplesmente deixaram de se conectar dessa forma, porque elas estão tão preocupadas com outras coisas, e aí é como a gente fala lá no Evangelho, como a gente tem falado já há semanas no Evangelho, que as pessoas não estão mais se preocupando em amar. É naquela cama. Elas não estão mais preocupadas em amar, elas esqueceram o que é o amor. Aí você pega um relacionamento desse. Então, por exemplo, né? Outro dia, uma pessoa virou pra mim e falou assim, criticando, então, por exemplo, a visão de doramas. Falando que doramas não existe essa visão de dorameiras, que o amor do dorama é impossível. Aí você pega lá, por exemplo, um dorama como... Sabia que os doramas são altamente espíritas, tá? Você pega lá por exemplo, que Se a Vida Te Der Tangerinas, ele foi baseado numa história verídica. E aí todo mundo fala assim, é impossível um homem fazer tudo aquilo e a mulher passar por tudo aquilo e o homem tá junto. Baseado numa história verídica, de amor. Então, é isso, porque o amor é doação. Porque o amor, ele é indulgência, ele é benevolência. O amor, ele é caridoso. Aí você pega lá o amor segundo Paulo. Que ninguém se lembra. Essa é a verdade. Quando você pega as cartas de Paulo, você vai ver, segundo Paulo aos Coríntios, você vai ver lá tudo que ele fala sobre o amor. E você percebe que ninguém mais se lembra sobre o que é o amor. Essa é a verdadeira visão do matrimônio. Sim. E aí você pergunta assim, mas por que eu tô sendo atacado no meu matrimônio? Por quê? Aí você percebe que quando você não cumpre ali o seu papel, você dá abertura para os irmãos virem cobrar coisas que você não está enxergando. E aí é aquilo que a gente falou no outro episódio. Quando você dorme, o seu corpo desdobra. E aí, o que você está fazendo quando você dorme? Sim. Você está indo onde o seu pensamento está lá vibrando durante quando você está consciente, acordado, né? Você está pensando em um copo d'água. Eu quero água, quero água. Tô sem beber água, dorme com sede. O que você vai fazer quando você dormir? Você vai lá num copo d'água. Não adianta você falar que você é um bom moço, mas qual é o tipo de sentimento e pensamento que você tem? Já vai chegar nesse capítulo que é o sexo e o pensamento. Exatamente. Vamos seguir aqui? Pode ir. A família perante as leis humanas. Através dos tempos, mesmo entre as tribos primitivas, deparem-se-nos as leis de proteção à família, e quando mais avançamos no caminho da civilização, mais apuram-se essas leis. As leis humanas de amparo à família são necessárias porque no coração humano ainda há muito egoísmo. O encarnado facilmente se esquece dos compromissos que assumiu nos planos espirituais para com a família, pela qual ele cumpre zelar na terra, e procura sempre furtar-se de seus deveres familiares. Os espíritos encarnados
com raras e nobres exceções, ainda não sabe respeitar a integridade moral de seus semelhantes. Um egoísmo feroz, falos, desprezar as leis mais elementares da fraternidade. E quando no ambiente familiar se torna imprescindível o sacrifício, a renúncia, a luta, enobelecedora ainda que áspera, a tendência geral é desertar. E assim os legisladores se viram na contingência de elaborar leis que protegessem cada um dos cônjuges em particular e os filhos e os órfãos de tudo quanto se relacione à estabilidade da família. À medida, porém, que se processa a espiritualização da humanidade, essas leis também irão evoluindo até acabarem por se alicerçarem unicamente no Evangelho de Jesus. Então, é como a gente vai falar dos divórcios, né? De certa forma aqui, né? Como tem por exemplo, a lei da Maria da Penha, a agressão às mulheres, feminicídio, essas separação de bens, guardas de filhos. Todas essas leis foram criadas no decorrer dos tempos. Chegamos, né, desde os romanos, lá, né, na Grécia. Chegamos hoje com esse monte de amparato para poder, de alguma forma, tornar tudo mais justo e que não tenha, as pessoas sejam menos prejudicadas por essas violações desse acordo, né? Porque na hora de casar, na hora de se unir, parece flores, né? Tudo muito bom, mas a gente tem que ter o amparato das leis para os piores momentos também, né? E que elas precisam ser aplicadas para socorrer, quem sabe, uma criança, uma mulher ou qualquer que seja a situação que possa ocorrer nessa desavenças. E, como aqui disse, né? Quando as leis humanas atingirem o seu nível, for evoluindo conforme a própria população, né, a humanidade evoluir, vamos estar na lei de Jesus, que é bem diferente dessa que estamos, né? Então, um dia vamos chegar lá. Sim, e é muito importante a gente frisar como que a gente faz a evolução dessas leis, né? Então, é igual ele falou, as leis, elas vão evoluindo conforme a humanidade vai evoluindo. Se você for pegar lá as leis de Moisés lá atrás, elas eram umas leis. Se você for pegar ali durante a época dos escravos, eram outras, e as coisas foram melhorando. Então, se você for pensar, as mulheres, por exemplo, começaram a votar em 1960. Então, a Lei Maria da Penha é de agora, recente, né? Então, tudo isso vai evoluindo a cada dia. É proibido ter escravos, né? Foi 100 anos. Menos de um século, século. Então, o que acontece? É muito importante, né, a gente entender as leis. E, principalmente, entender tudo ligado às leis e da onde as leis surgem, né? E entender que então, por exemplo, entender de onde vem, o porquê, quem faz a lei, como surge. E, por exemplo, não querendo entrar nisso, mas quando a gente fala, por exemplo, no poder, né, que a gente tem como ser humano, social e civil, a lei é isso. Quando você tem um voto, em quem você vota é quem vai fazer a lei. E isso também é evolutivo. Então, quando você tem lá uma coisa mais primitiva, essa pessoa, que tipo de pessoa que vai estar defendendo aqui o seu ponto de vista, né? Então, é muito importante, quando você tem a questão dentro espírita, que você pensa lá numa lei de progressão, e você pensa na lei, tudo isso tem que acompanhar, né? Você não pode apoiar quem pensa lá de forma primitiva, porque vai contra aquilo que você está pensando, vai contra ali a lei de Jesus, a lei do amor. Essa é a ideia, né? Então, quando você pensa, por exemplo, na família, na espiritualidade e em Jesus, o que Jesus prega? A lei do amor. Então, se você for pensar,
quando você fala em lei do amor, qual é a visão que você tem que ter? O que Jesus faria? O que Jesus apoiaria? O amor, a benevolência, a caridade, a humanidade, a indulgência. Então, quando eu apoio pessoas, quando eu apoio leis, que tipo de lei que eu estou apoiando? Que tipo de pregação eu estou apoiando? Tudo tem que ser baseado no amor. Tem a famosa lei da justiça, que as pessoas confundem com lei da vingança, né? com a vingança, né? Acha que justiça é vingança, né? Aí volta lá na dente por dente, olho por olho, dente por dente. Então, quando está dizendo... então é contraditória a lei do amor, vamos dizer assim, né? Você quer vingar, você quer justiça ou você quer vingar? Nesses momentos que às vezes você pode utilizar esse artifício da lei humana, né? E aí ser contra a lei de Jesus, querendo vingança das coisas que te prejudicaram. Sim. E aí, por exemplo, aqui, ó, um egoísmo... aqui, ó, um egoísmo feroz fala-os desprezar as leis mais elementares da fraternidade. Ou seja, muitas vezes o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição faz cegar, e quanto mais cego, mais longe do Cristo. Ok. A prostituição. Um dos aspectos mais vis que assumem as funções sexuais é a prostituição. Nesse aviltamento, o homem participe para fazer da mulher um instrumento de sensações grosseiras. As consequências espirituais que daí decorrem são complexas e dolorosas. Por quê? A prostituição abre à mulher a porta de todos os vícios. A mulher que se prostitui furta-se aos sagrados deveres da família, protelando para um futuro longínquo, ao seu progresso e, por vezes, do grupo de espíritos que dependia do seu bom comportamento para as lutas evolutivas. A mulher que se prostitui passa a viver uma vida ilusória, adquirindo sofrimentos talvez para muitas reencarnações futuras, em virtude das dificuldades de seu reerguimento moral. Situa-se ela uma faixa vibratória muito inferior, sintonizando-se com a região das trevas e ligando-se aos espíritos de baixa condição moral. Como vemos, o estado espiritual da mulher que se prostitui é um dos mais lamentáveis e ingentes. Serão suas lutas nas reencarnações vindouras para reabilitar-se. Deverá trabalhar por limpar seu perispírito das manchas que os vícios gravam nele. Precisará esforçar-se para reintegrar-se em seu grupo espiritual evolutivo e finalmente travará lutas acerbas para libertar-se de seus companheiros do círculo tenebroso. Contudo, repetimos mais uma vez, diante do Altíssimo não há privilegiados, e assim em relação às leis divinas, o homem que busca satisfações sexuais fora do matrimônio legítimo torna-se também um prostituto, sujeito às mesmas penas espirituais que a mulher. E é preciso notar que existe a mancha da prostituição na sociedade humana, é porque o homem a alimenta. Se o homem soubesse ver a mulher, a irmã que lhe merece respeito e a qual deve nobre cooperação nas tarefas da evolução, desapareceria da face da terra o triste espetáculo do meretrécio, que não é mais do que a depravação do sexo, tanto por parte do homem como pela mulher. Quando uma mulher cai do seu pedestal moral e rola para o envelhecimento sexual, é porque um homem compeliu-se à queda, ou pelo menos secundou-a. Não se iludem. Porém, os homens, com a falsa liberdade sexual de que se usufrui, por certo, a mulher que caiu se reerguerá no longo curso do tempo através de reencarnações purificadoras. Mas é certo também que os homens que se aproveitaram dela serão compelidos pelas leis divinas a ajudá-la a subir a escada do reajuste moral. A felicidade de metade da humanidade repousa nas mãos outra metade. Isto é, a felicidade do homem está nas mãos da mulher e da mulher está nas mãos do homem, que aprende o homem a ver a mulher, irmã bem amada, a companheira de suas lutas e denturas, e saiba a mulher ver de um homem o irmão dedicado, o guardião imaculado do seu lar, sob cujo amparo fraterno alcançará regiões de luz. A novas claridades iluminarão os lares, harmonias ainda desconhecidas na terra embalarão
os corações, e as manchas da prostituição e as do adultério serão alijadas no seio da comunidade. O homem e a mulher usarão o sexo para altas finalidades da vida e não mais farão dele, pelo abuso, o caminho que dá desilusões para tormentos futuros. Quer que eu dê uma resumida aqui? Pode resumir, aí a gente encerra nesse capítulo. Antes de resumir, vou jogar o outro aqui, aqui, como eu disse, né? Estão falando, é do livro de 60. E hoje temos, vamos supor lá... Eu vou falar o nome, porque eu já não sei falar outro nome. É um OnlyFans lá, onde as pessoas se exibem nas fotos. É um novo tipo de prostituição, vamos dizer assim, mais atualizada, né? E aqui, para resumir o que eu entendi rapidinho, é que a mulher que se sujeita a se prostituir atinge ambientes e abre portas para acesso de pessoas que estão em busca dessa grosseria sexual, né? Elas não estão lá para receber carinho, amor, não. Elas estão lá para o trabalho, para a questão financeira, e os homens que vão lá não estão em busca de carinho, de amor, estão em busca de coisas grosseiras sexuais. E isso, né, tem consequências espirituais, sim. Pode ter consequências materiais positivas a primeiro momento, mas sabemos que espiritualmente essa coisa vai se acumulando, e essa mulher cai, né, quando desencarna, por exemplo, vai se haver esses desvios, e aí ela vai ter que reencarnar para poder fazer essa reabilitação moral em relação a essas escolhas, né? E os homens não são, né, imunes a isso. Também vai estar lá num planejamento de reabilitação ajudando essas mulheres, essa mulher com que ele, né, vários homens, vamos dizer assim, né, que tiveram esse abuso, né, dessa mulher que precisava, né, que usou o corpo com dinheiro para poder ele se satisfazer, e agora ele tem que fazer o quê? Enxergar ela, aprender a enxergar ela como uma irmã, como um espírito. E ela vai enxergar ele como um homem, como irmão, como espírito. E ali deixar essas grosserias, vamos dizer assim, menos pulsantes, e ter uma relação entre homem e mulher de maneira respeitosa, saudável, e mais do que isso, poder utilizar as potências do sexo para algo mais elevado, mais sábio, vamos dizer assim, dessas potências. É o meu resumo. Que foi muito bom, por sinal. Na verdade, eu espero que um dia a gente possa ver, espiritualmente falando e materialmente falando, né, o respeito do homem pela mulher. Porque é muito triste a gente ver que, mesmo depois de séculos e séculos e séculos, hoje a gente ainda tem toda essa visão do homem subjugando a mulher. Porque independente se é num matrimônio, se é num namoro, ou se é na prostituição, ou se é na parentalidade, a gente vê o homem subjugando, né? E no fim, quando a gente fala espiritualmente falando, a gente vê que acabam se criando laços de obsessão e de vingança, e é muito triste, porque você acaba fazendo esses inimigos de eras e eras por conta de escolhas erradas, seja em qualquer tipo de vínculo criado. Então, a gente espera que a família, né, as mulheres e os homens, mesmo que perante as leis e a si próprios, consigam evoluir, né, tanto nos seus pensamentos quanto nos seus sentimentos, e que em determinado momento eles passam a ter respeito por si próprio, porque é só o que a gente espera, né? E que esse respeito nasça e seja capaz de mudar.
Porque quando você começa a perceber que, no fim, o que tá faltando não é só amor. Muitas vezes é respeito. Lógico que o amor é a base, mas muitas vezes é a falta de respeito. A falta de respeito desde a criação da família, da criação das leis e da criação das leis perante a família, perante a mulher, perante o homem, perante a profissão, e mesmo que essa profissão seja a mais antiga do mundo. Vamos às vibrações ou quer complementar mais alguma coisa? Só para falar aquela coisa lá do OnlyFans lá. Comparação com essa prostituição, né? Sim. Totalmente cabível, né? Sim, não. Totalmente. Você tem não só isso, como hoje o job, você vê... Por que há procura? Porque há demanda. Eu tô dizendo que tem pessoas que acham que não tem problema porque ela não tá tendo contato físico com as pessoas e acha que não tá tendo problema, né? Exibir suas fotos lá, vídeos lá e tal. Outro dia eu vi um homem falando que era muito mais fácil sair com uma prostituta do que sair com uma mulher. Porque o gasto era muito mais rentável sair com a prostituta do que com a mulher. Porque com a prostituta ele já sabia o que ele ia encontrar. Quer dizer, em que momento na vida nós tivemos essa inversão de valores? Mas o intuito não era você conhecer uma pessoa para ter um relacionamento? Mas às vezes acho que nem sempre. Então, você entendeu? Deixou de ser. Acho que só escancara de que a intenção sempre foi essa, carnal. Então, exatamente. Então, aí deixa de ser... virou a futilidade. Não tá uma pessoa que pensa assim, ela não tá em busca de um matrimônio ou de um firmamento ou de algo mais elevado. Ela está em busca do carnal. Dos prazeres carnais. Então, para ela realmente fica mais caro, meio que, vamos dizer assim, no sentido tipo, eu não quero... Se eu for sair com uma mulher, a mulher vai querer algo que não é carnal, por exemplo. Aí você pode ter certeza que essa pessoa tá cheia de amiguinhos aí ela prefere espirituais. Procurar uma pessoa que tá lá só para isso mesmo, pelo dinheiro. Vamos dizer assim, e por que a gente fala isso? Porque quando você vai trabalhar numa desobsessão, né, o que é isso que a gente está falando, tá? A pessoa chega no centro espírita e fala assim, nossa, minha vida não tá andando. Eu tenho muitos pesadelos, eu não como direito, eu não durmo direito, meu trabalho não prospera. Eu não sei o que tá acontecendo. Aí você vai fazer o trabalho de desobsessão e aí ele tem lá um monte de obsessor. E aí o nível de obsessores são, por exemplo, vários vampiros sexuais. Aí você fala assim, nossa, por quê, né? Aí você vai entender, a pessoa fala, eu gosto de me relacionar com homens, mulheres, enfim, não importa. E aí você vai entender o que acontece. Qual o problema? Né? A liberdade sexual ela também tem um custo. E esse é o custo. E aí a pessoa fala assim, não, eu não quero me envolver, não quero ter um relacionamento, não quero namorar, não quero nada disso. Só que assim, ela tem lá uma série de questões. Entendeu? Então, assim, a gente não tá aqui para falar se é certo ou errado, mas existem as consequências. E quais são as consequências? Quando você tem uma série de parceiros, você tem uma série de trocas energéticas. E aí, essa troca energética, ela tem um custo. E esse custo, ele é bem caro. Né? Quando você faz os cursos do espiritismo, aprende a mediunidade, você entende, às vezes, o porquê que você tem ansiedade, porquê que você tem depressão, ou porquê que você, às vezes, entra em desequilíbrio. Simplesmente porque a gente não enxerga os bastidores espirituais. E tanto que quando tem uma relação sexual de um casal que se ama, que se admira, o campo energético que ali é emitido é completamente diferente. Do outro. Então, esses bastidores espirituais, as pessoas não sabem o que acontece e não sabem o que elas estão emitindo.
Exatamente. Uma coisa é você fazer sexo por amor. Outra coisa é você fazer sexo por sexo. E aí, a pessoa tá lá, o obsessor tá lá porque ele só quer usufruir daquele momento. E o que ele vai transmitir pra você? O que ele tá sugando de você? Ele tá sugando a sua vitalidade, ele tá sugando a sua energia. Aí você acorda ali como se você tivesse travado uma batalha. E você não sabe, às vezes nem sente, nem percebe, nem tem essa sensibilidade de perceber o que tá ocorrendo. Você só tem a fixação carnal mesmo. E mesmo que, vamos dizer, deem uma ressaca de todo esse processo, mas a pessoa que é viciada numa coisa, ela sofre a ressaca, ela vai parar do vício só porque ela sofreu a ressaca, ela vai lá e mesmo com a ressaca vai lá e faz de novo. muitas vezes a gente escuta assim, não, mas eu não sinto nada disso. Eu tenho lá, faço e tá tudo bem. Não, ok. Só que aí depois a pessoa morre e aí quando ela chega no umbral, a gente vai resgatar e ela fala, nossa, meu Deus, quando eu estava viva, eu era uma prostituta. Ou não, eu tinha lá uma vida e assim, fazia isso e agora eu tô aqui. E aí você vai descobrir que outro lado não era tão atrativo como é aqui. Entendeu? Então, e aí você vai passar ali para uma reencarnação compulsória. E a reencarnação compulsória é quando você vai fazer a compulsão, como que você vai reencarnar? Quais são os tipos de doenças que você vai reencarnar? Ou, às vezes, bem mais o seu perispírito vai estar afetado. E aí, como você vai reencarnar? Então, a gente não está aqui pregando aquilo que tendo uma visão conservadora, não. A gente está trazendo aquilo que o Espiritismo fala, dentro daquilo que foi ensinado. Certo? Vamos às vibrações? Vamos. Gente, muito obrigado pela paciência, por nos acompanhar até agora. Obrigado pelas reflexões aqui, indagadas. Obrigado pela participação da Débora, compartilhando aqui seu conhecimento. Agradecer a todos os mentores que aqui nos acompanham, esses estudos. A você em casa, que também emite vibrações, que suas casas fiquem, cada um com a sua casa sendo iluminada, irradiada para o céu, com muita harmonia e amor. E que todas essas reflexões aqui possamos trazer no dia a dia, na prática, que nós sabemos que juntos vamos fazer a evolução que a humanidade precisa, graças a esse esforço, graças ao conhecimento, à informação, à reforma íntima, graças aos passos que Jesus nos deixou para seguir, que nossa humanidade vai crescer junta. Muita fraternidade, muito amor. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma ótima noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentações, mas livrai do mal, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Obrigado por você em casa, uma boa noite. É isso aí. Dia 20 de novembro nós temos a sessão de psicografia aberta. Será um prazer te receber na nossa casa. Até mais. Obrigado.